Eu sou Isabela Garcia, membro da BSGI há 2 anos. Meu nome é Lucas de Jesus e faz 3 anos que eu pratico esse budismo. Meu nome é Ju Colombo e eu pratico o budismo de Nichiren Daishonin há 24 anos. O budismo é fascinante, porque ele revela que a questão de vitória e derrota na vida não se encontra na circunstância que estamos vivendo, demissão do trabalho, problemas de relacionamento ou de saúde, mas sim na forma que enfrentamos esses eventos. Nossa prática budista serve para manifestar uma condição que está acima das perdas e dos ganhos do dia a dia. Quando recitamos o Nam-myoho Renge Kyo, nós ativamos a condição de força e sabedoria absoluta, independente das circunstâncias que estamos vivendo. E agora a gente vai assistir uma série intitulada Budistas no Brasil, que ilustra o comportamento de alguém que pratica este budismo na vida diária. Meu nome é Nilo José da Costa Silva, eu tenho 47 anos, pratico esse budismo há 33 anos. E eu me lembro que foi justamente num jogo Flamengo e Botafogo que eu decidi o que eu queria para minha vida dali para frente. A favor do Flamengo! E olhando lá aquilo no Maracanã e eu viajando, eu falei, é isso que eu quero. Daqui para frente eu vou canalizar todos os meus esforços para poder assim entrar nesse mundo do futebol. O time do Brasil com a bola lançada, Pelé. Eu nasci na Copa de 70. E um dia antes, o Brasil tinha ganho o Peru de 3-1. Então o futebol já está na minha corrente sanguínea. Na década de 80, então a gente estava na transição, né, do governo militar, daquela coisa que pressionava a todo momento, para uma coisa, vamos dizer assim, mais light. E aí que as coisas começaram a se confrontar, principalmente na cabeça dos jovens. Foi aí que eu perdi um pouco do rumo, comecei a ir pra praia com os caras que roubavam, usufruí a droga, e foi a pior droga, que foi a cocaína. E mulher, e farra, eu também me tornei um cara muito rebelde, muito brigão. Eu não sei o que tinha dentro de mim, né? Tanta ira, tanta negatividade, que eu era muito agressivo. Mais de 100 policiais militares do Batalhão de Choque ocupam a favela do E era vizinho, um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. Entre eles, o assassinato de 6 jovens. Dos meus amigos, eu vi 90% serem assassinados. A gente achava que tudo a gente era capaz de fazer. Até minha própria esposa, ela foi aqui no portão jurar ela de morte, por causa de brigas, né? Minha mãe me pegou eu vendendo drogas. E eu também fiquei muito triste, né? Porque minha mãe e meu pai não mereciam aquilo. E eu tinha que ser uma referência para o meu irmão. E a minha mãe sentou, botou a cadeira e só faltou me bater para eu poder fazer o Nam-myoho Renge Kyo. Eu não fui no amor, eu fui na dor. A pessoa que mais influenciou na minha prática foi a minha mãe. Ela lutava contra a questão da bebida do meu pai. Por muitos anos eu achava que ele queria se matar, que ele só bebia cachaça. E eu via a dedicação dela. E eu também comecei a acompanhar a mudança do meu pai. Eu pude ter essa referência. Caramba, vou fazer também como minha mãe está fazendo. Quando eu faço o Nam-myoho Renge Kyo, eu ativo a força para que eu vá em busca dos meus ideais. Toda aquela energia, aquela força que eu tinha de brigar, eu levei para dentro do esporte. Eu sou professor de educação física, pós-graduado em fisiologia do esforço, em musculação. Terminei a faculdade e, para minha boa sorte, eu comecei a trabalhar com futebol. Você vê o seu atleta correndo, subindo alto, ali comemorando o gol, te jogando pro alto na hora do título. É isso aqui, realmente. Não dá mais para mudar, não. Voltei a estudar, fiz a minha faculdade. 24 anos, eu não uso as drogas. E durante toda essa caminhada, eu tive muitas
perdas. Foi muito difícil enterrar meu irmão. Eu me lembro que eu só chorei na hora que eu vi o caixão descendo e a gente pequenininho com 5 anos brigando. Você saber que alguém foi lá e tirou a vida daquela pessoa é difícil demais. Eu jurei ao Gorronzon que eu iria fazer diferente. Em vez de vingar a morte do meu irmão, eu iria vencer, recitando o Namyoho Renge Kyo e me dedicando o máximo na organização. Dei meu máximo. O meu comprometimento com a BSGI é de inteira gratidão, porque todos os aprimoramentos, treinamentos que eu recebi foram fundamentais assim para a minha vida. O meu ponto forte hoje é dialogar. Se eu encontrar uma pessoa e ele ser incentivado a se dedicar em prol da felicidade das pessoas, eu abato um pouco a minha dívida com o presidente Ikeda. Lembrar o meu encontro com o Sensei, pouco mais de 2 metros, onde o Sensei olhou todo mundo e olhou assim muito forte. Passa um filme na sua cabeça. E nesse encontro ele fala direto assim: coragem e esperança. Eu sei que não vai ser fácil, não está sendo, mas esse é assim o meu norte. A morte do meu irmão veio para eu voltar ao meu ponto primordial. Qual era a minha missão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na localidade onde eu moro, onde nós temos muitos jovens que assim precisam de uma referência. Todos os meus esforços daqui para frente vão ser para esses jovens. Eu vou avançar, eu vou vencer para dizer para eles: vale a pena.